Os militares dos Estados Unidos estão aproveitando ao máximo suas operações no Irã, não apenas eliminando estoques de mísseis iranianos, lançadores e infraestrutura da indústria de defesa, mas também testando novas armas nunca antes vistas contra seu inimigo. 3 novas armas, em particular, foram usadas com um efeito devastador contra alvos iranianos, demonstrando perfeitamente a força incomparável dos Estados Unidos no cenário global, além de um compromisso inabalável de inovar, expandir e evoluir seu arsenal. Então, aqui está uma análise mais detalhada dessas 3 armas, incluindo suas especificações técnicas, capacidades e como cada uma delas foi utilizada no Irã até agora. A primeira e sem dúvida a mais empolgante das 3 é o míssil de ataque de precisão, ou PrISM, como é conhecido. A história desse míssil remonta a 2016, quando várias grandes empresas de defesa, como a Lockheed Martin, Boeing e Raytheon, anunciaram seus planos de participar de uma licitação para um novo projeto do Exército dos Estados Unidos, destinado a substituir o sistema de mísseis táticos do Exército, MGM-140, mais conhecido como ATACMS. Os mísseis ATACMS estão em serviço desde 1991, comprovando seu valor em inúmeros conflitos ao longo dos anos, incluindo a Operação Tempestade no deserto e a Operação Liberdade do Iraque. Mais recentemente, eles foram vistos na guerra entre Rússia e Ucrânia, sendo usados pelas forças ucranianas em vários ataques significativos contra alvos inimigos de alto valor, como sistemas de defesa aérea russos e depósitos de munição. Mas mesmo as melhores e mais eficazes armas eventualmente precisam ser substituídas, e o Exército dos Estados Unidos está sempre buscando maneiras de aprimorar suas capacidades ofensivas. Eles queriam mísseis que pudessem levar aquele mesmo poder destrutivo visto nos ATACMS ainda mais longe, com maior alcance e velocidade superiores. E assim, começaram os trabalhos no PrISM, com a Boeing e a Raytheon eventualmente saindo da disputa, deixando a Lockheed Martin como a única projetista e desenvolvedora desse míssil. Originalmente, a Lockheed Martin pretendia que esse míssil tivesse um alcance máximo de cerca de 310 milhas, ou 500 quilômetros. Isso estava muito além do alcance de 190 milhas ou 300 quilômetros do ATACMS, mas também permanecia dentro dos limites rigorosos ditados pelo Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o Tratado INF, que os Estados Unidos e a União Soviética assinaram em 1987. Então, em 2019, os Estados Unidos se retiraram do Tratado INF, abrindo caminho para que o PrISM fosse ainda mais longe do que o planejado. 310 milhas já não era mais o limite máximo. Esse passou a ser o ponto de partida, com o Exército anunciando planos para estender o alcance do míssil até e além da marca de 400 milhas, podendo até ultrapassar 600 milhas com variantes futuras. A melhor parte é que não precisa de lançadores novos para alcançar essas distâncias. Ele pode ser disparado do mesmo sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142, já utilizado para lançar os ATACMS, usando tecnologia de propulsão avançada para voar mais rápido e mais longe do que seu antecessor. Ainda melhor, o PrISM foi projetado para ser ainda mais fino e elegante do que os ATACMS, o que significa que 2 mísseis podem caber em cada cápsula, em vez de apenas um. Então, o PrISM não só voa cerca de 2 vezes mais longe que os ATACMS, mas também dobra a capacidade dos lançadores HIMARS. Isso permite que o Exército mantenha a mobilidade do HIMARS, enquanto aumenta drasticamente a densidade de poder de fogo de cada sistema. Em resumo, é uma melhoria enorme, e isso é só o começo. O Exército tem planos de levar o PrISM além dos seus limites operacionais atuais nos próximos anos, com vários incrementos já em desenvolvimento. O incremento 1 já está em serviço com o Exército dos Estados Unidos e o Exército Australiano, e essa é a versão com alcance fixo limitado por tratado de 310 milhas. O incremento 2, também conhecido como míssil antinavio baseado em terra, LBASM, vai além. Com buscador multimodo, ele atravessa áreas de negação de acesso mais facilmente que o míssil original. Ele também alcança distâncias maiores, com um alcance máximo estimado de até 1.000 quilômetros, ou 620 milhas. Além disso, como o nome sugere, o míssil terá a capacidade de atacar navios, enquanto seu buscador multimodo permitirá atingir alvos em movimento, diferente do incremento 1. O incremento 3 vai expandir a variedade de armamentos que o PrISM pode carregar, provavelmente introduzindo munições explosivas adicionais, bem como capacidades de submunição, abrindo novas oportunidades para operações ofensivas.
Acredita-se que esse novo e aprimorado PRISM terá, por exemplo, o poder de fogo extra necessário para destruir estruturas inimigas fortificadas. O incremento 4 vai dobrar o alcance básico do PRISM, aproveitando as bases estabelecidas nos incrementos anteriores, enquanto melhora a propulsão e a aerodinâmica do míssil para alcançar a marca de 1.000 km ou 620 milhas. Por fim, o último incremento conhecido em desenvolvimento no momento é o incremento 5, que deve permitir que o PRISM seja lançado por um veículo autônomo. À medida que esses incrementos forem concluídos e integrados, o PRISM voará mais longe e mais rápido, além de se tornar mais flexível para se adaptar a uma variedade maior de missões e usos. Mas ele já é uma das adições mais impressionantes ao arsenal americano, como as forças iranianas descobriram durante a Operação Fúria Épica. Lá, o PRISM fez sua estreia oficial em combate, como confirmado na conta oficial do X do Comando Central dos Estados Unidos, que escreveu: pela primeira vez na história, mísseis de ataque de precisão de longo alcance, PRISM, foram usados em combate durante a Operação Fúria Épica, proporcionando uma capacidade de ataque profundo sem igual. O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, confirmou que o Exército dos Estados Unidos lançou seu míssil de ataque de precisão contra alvos iranianos. Estou extremamente orgulhoso dos nossos homens e mulheres de uniforme, que usam inovação para criar desafios ao inimigo. Patrícia Basilisk, diretora associada do Projeto de Defesa contra Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, destacou a importância deste momento, afirmando ao Business Insider que a estreia do PRISM sinaliza o início de um novo capítulo na capacidade de ataque do Exército, com alcance e precisão significativamente maiores. Ela não está errada. Embora não tenhamos detalhes específicos sobre quais alvos iranianos exatamente o PRISM foi usado, não há dúvida sobre a vantagem tática que esse míssil oferece às forças americanas. Como ele pode percorrer quase o dobro da distância de um míssil ATACMS, o PRISM pode atingir uma gama muito maior de alvos. Isso obriga o Irã a se preocupar com mais eixos de ataque e a defender mais locais e ativos importantes, já que os Estados Unidos podem escolher vários pontos de lançamento no Iraque e nos estados do Golfo. Além disso, como míssil balístico, o PRISM é capaz de voar em velocidades muito altas, especialmente durante a fase final ou terminal do seu voo, enquanto ele se aproxima do alvo. Isso os torna ideais para atacar alvos sensíveis ao tempo, como sistemas de defesa aérea iranianos e lançadores de mísseis. Embora não possamos ter certeza, é provável que o exército dos Estados Unidos tenha confiado nesses mísseis nos primeiros ataques da operação para causar danos massivos às capacidades de defesa aérea do Irã em um curto espaço de tempo, destruindo plataformas de mísseis e locais de radar para abrir um caminho claro e desobstruído para ataques subsequentes, além de permitir que aeronaves entrem com mais segurança no espaço aéreo iraniano. E isso não se trata apenas do Irã. Empregar os PRISMs em condições reais de combate é uma forma dos Estados Unidos enviarem um sinal para outros possíveis adversários ao redor do mundo, incluindo países como China e Rússia, que sem dúvida estarão acompanhando de perto o desenrolar do conflito. Não há dúvida de que esses mísseis poderiam ser usados em futuros conflitos com essas nações e dariam aos Estados Unidos vantagem significativa, especialmente contra a China. Na verdade, esses mísseis foram projetados tendo em mente um conflito hipotético no Indo-Pacífico. Devido à geografia local, os pontos de lançamento de mísseis terrestres são limitados, e mísseis convencionais como o ATACMS não alcançariam algumas áreas e alvos. Com seu alcance estendido e outras capacidades superiores, os mísseis PRISM representariam um problema muito maior para as forças chinesas enfrentarem, ao mesmo tempo em que dariam aos Estados Unidos e seus aliados capacidades de negação marítima muito mais fortes. Em resumo, a estreia do PRISM foi um sucesso estrondoso em mais de um aspecto. Isso valida anos de desenvolvimento e grandes investimentos no projeto, elevando as capacidades de ataque de alto nível do exército a um novo patamar. E essa é apenas uma das 3 novas armas que vimos sendo usadas no Irã até agora. Antes de analisarmos as outras 2, se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim toda semana. Agora, no papel, Estados Unidos contra Irã é um confronto altamente desigual. Os Estados Unidos são a principal superpotência militar, com gastos militares superiores aos dezenas de outros países juntos. Possui os soldados mais bem treinados, os equipamentos mais avançados e um histórico incomparável de sucesso estratégico. Mas o Irã tinha uma grande vantagem: drones. Nos últimos anos, a guerra com drones se tornou cada vez mais importante,
com a Rússia comprando e produzindo grandes quantidades de drones iranianos Shahed, que foram usados com efeito devastador contra vários alvos em toda a Ucrânia. O Irã vem produzindo esses Shaheds há anos e trabalhando em tecnologia de drones há várias décadas, tendo uma vantagem significativa sobre outros países quando se trata de produção e táticas de emprego de drones. Quando a Operação Fúria Épica começou, analistas temeram que as forças dos Estados Unidos não estivessem preparadas para lidar com os drones iranianos. Mas os Estados Unidos tinham uma carta na manga, uma carta chamada Lucas, também conhecido como Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo. Projetado para as Forças Armadas dos Estados Unidos pela contratada de defesa americana Spectre Works, Lucas é um drone de ataque unidirecional, que na verdade é baseado na tecnologia Shahed. Em algum momento da década de 2020, segundo autoridades dos Estados Unidos, um drone Shahed foi capturado e estudado pelos engenheiros da Spectre Works. Eles então começaram a fazer engenharia reversa no drone, copiando partes do design do Shahed para desenvolver um modelo semelhante para as forças americanas, efetivamente voltando a tecnologia do Irã contra ele mesmo. O progresso foi rápido. Poucos meses após o anúncio oficial, em julho de 2025, os drones Lucas já eram entregues às forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Em dezembro de 2025, o primeiro drone Lucas foi lançado no mar, no Golfo Pérsico. Então, em 28 de fevereiro, no dia de abertura da Operação Fúria Épica, Lucas entrou em combate pela primeira vez. Um comunicado de imprensa do CENTCOM detalha o poder e o potencial desses sistemas. Os drones Lucas empregados pelo CENTCOM têm um alcance extenso e são projetados para operar de forma autônoma. Podem ser lançados por catapultas, decolagem assistida por foguete e sistemas móveis terrestres ou veiculares. Falando à CNN, um oficial de defesa dos Estados Unidos também reconheceu que os militares americanos tinham um histórico de focar em sistemas militares maiores e mais caros, o que poderia ter colocado nossas forças em desvantagem contra sistemas mais baratos e simples, como os drones kamikaze Shahed empregados pelo Irã. Com Lucas, no entanto, os Estados Unidos estão, nas palavras do oficial, virando o jogo contra seu oponente. Usando esses mesmos drones baratos, cada unidade custa cerca de $35 mil, uma fração do custo de mísseis e outras munições, para dar ao Irã um pouco do seu próprio remédio. Fontes oficiais se recusaram a informar exatamente quantos desses drones estão atualmente disponíveis para as forças americanas, mas disseram que muitos estão disponíveis e mais estão a caminho. Dado o baixo custo e facilidade de fabricação, além dos altos gastos militares dos Estados Unidos, é fácil imaginar um suprimento quase infinito desses drones de ataque kamikaze sendo produzidos e enviados para as equipes americanas no Oriente Médio. Embora não saibamos muito sobre suas especificações técnicas exatas ou capacidades, especialistas analisaram imagens dos drones Lucas na tentativa de aprender mais sobre eles. Logo notaram que esses drones têm câmeras estabilizadas no nariz e módulos de conectividade via satélite. Em teoria, isso os tornaria muito superiores aos Shaheds iranianos. A conectividade via satélite permitiria aos operadores do Lucas redirecionar drones em voo, atualizar dados do alvo ou coordenadas e responder a mudanças no campo de batalha em tempo real. No futuro, essa tecnologia poderá apoiar táticas de enxame com IA, usando inteligência artificial para ataques coordenados em larga escala com drones. Mesmo sem esse tipo de tecnologia disponível no momento, se as forças dos Estados Unidos tiverem drones suficientes, elas poderiam lançá-los em grupos e enxames para saturar os sistemas de radar do Irã e contornar suas defesas. Ou até criar rotas seguras para armas mais destrutivas, como mísseis de longo alcance dos Estados Unidos e Israel passarem. Assim, os Estados Unidos e aliados poderiam atacar com mais facilidade os alvos mais protegidos e valiosos do Irã, como bunkers estratégicos e bases nucleares. A ironia notável de tudo isso é que os Estados Unidos provavelmente nem teriam drones de baixo custo como o Lucas se não fosse pelo Irã. O Shahed foi uma das maiores conquistas de Teherã, mas os Estados Unidos pegaram essa tecnologia, aprimoraram-na e a usaram contra seu criador original. Não se sabe quantos danos os drones Lucas já causaram ou podem causar no Irã, mas são uma adição muito importante ao arsenal do exército, especialmente enquanto a guerra com drones ganha relevância mundial. A terceira e última nova arma lançada contra o Irã é uma reinterpretação de uma munição já conhecida, o míssil Tomahawk. O míssil BGM-109 Tomahawk de ataque terrestre, ou TLAM, é um dos mísseis mais poderosos do planeta,
famoso por seu alcance extraordinário. Esse míssil de cruzeiro subsônico movido a jato e capaz de operar em qualquer condição climática pode percorrer distâncias de até, ou mais, de 1.600 quilômetros. Ele não é usado apenas pela Marinha dos Estados Unidos, mas também pela Marinha Real Australiana, pela Marinha Real dos Países Baixos e pela Marinha Real Britânica. Essas marinhas lançam o míssil de diferentes plataformas. As dos Estados Unidos e Austrália o usam principalmente em navios de guerra de superfície. Os Países Baixos planejam lançá-lo a partir de fragatas de superfície, enquanto a Marinha Real Britânica o lança apenas de submarinos. Desenvolvido há décadas no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, o Tomahawk entrou em serviço pela primeira vez em 1983. E vimos várias variações do design original sendo introduzidas ao longo dos anos, incluindo a variante antinavio RGM-UGM-109B, com radar ativo de busca, até o modelo RGM-UGM-109E, Tomahawk tático. Mas mesmo que essas variantes frequentemente tivessem especificações técnicas e capacidades diferentes, elas sempre tinham uma coisa em comum: a cor. Não importa o número exato do modelo ou a variante, os Tomahawks historicamente foram pintados em um tom de cinza meio nebuloso, que também costuma aparecer em muitos outros sistemas de armas e ativos da Marinha dos Estados Unidos. Então começou a Operação Fúria Épica, e a Marinha compartilhou as primeiras fotos do campo de batalha. Essas imagens mostraram algo inédito: um míssil Tomahawk com acabamento preto brilhante, em contraste com os tons de cinza habituais. Segundo dados e relatórios das Forças Armadas dos Estados Unidos, essa nova variante foi usada em ataques para neutralizar defesas aéreas iranianas e alvos marítimos, possivelmente incluindo bases navais perto do Estreito de Hormuz. Analistas de inteligência de fonte aberta e agências de mídia logo confirmaram que o Tomahawk preto havia sido usado durante as salvas iniciais da operação. Especialistas rapidamente começaram a compartilhar suas teorias sobre por que o míssil foi pintado de forma tão diferente e distinta. Eles perceberam que o mesmo revestimento preto também havia sido visto em outro míssil do arsenal da Marinha dos Estados Unidos, o AGM-158C, míssil antinávio de longo alcance, ou LRASM, para ser mais preciso. Acredita-se que esse acabamento preto brilhante não seja apenas para exibição. Ele funciona como revestimento de baixa observabilidade, usando materiais que absorvem radar e suprimem o infravermelho, tornando o míssil mais difícil de ser detectado em voo. Então, embora à primeira vista possa parecer apenas um detalhe estético, a pintura preta desses novos mísseis Tomahawk é, na verdade, uma melhoria bastante significativa. Muito provavelmente, ela melhora o desempenho do míssil em perfis de voo rente ao mar, aumentando sua sobrevivência e elevando as chances de escapar de interceptações e atingir com sucesso seus alvos. Com a pintura cinza tradicional, radares e sistemas de defesa aérea iranianos ainda teriam dificuldade para interceptar os Tomahawks, mas poderiam detectá-los antes e com mais precisão, ganhando mais tempo para organizar e executar uma resposta adequada. A pintura preta efetivamente embaralha as coisas, tornando muito mais difícil para os radares do Irã detectarem um míssil, especialmente enquanto ele está viajando sobre oceanos e mares. O envio do Tomahawk preto marca uma clara mudança estratégica das forças dos Estados Unidos em direção à capacidade de mísseis de cruzeiro mais furtivos, o que deve, por sua vez, proporcionar habilidades superiores de penetração contra alvos fortificados no interior do território. É possível, por exemplo, que esses mísseis tenham desempenhado um papel fundamental no início da operação, desmontando e destruindo redes de radar iranianas, facilitando ataques subsequentes por drones e aeronaves de penetração. O Irã, por sua vez, provavelmente nem sabia o que o atingiu. Apesar de investir em radares e sistemas de defesa aérea, o Irã não estaria preparado para um ataque furtivo de Tomahawk, com esses mísseis de longo alcance ultrapassando suas defesas antes de qualquer reação. Pensando a longo prazo, mísseis assim devem melhorar as perspectivas dos Estados Unidos em dissuasão contra ameaças marítimas no Golfo Pérsico e além. O Tomahawk negro representa uma ameaça formidável a qualquer inimigo e demonstra claramente a capacidade dos Estados Unidos de aprimorar seu armamento de forma inovadora e impactante. Assim como o PrISM, isso evidencia como os Estados Unidos aprimoram mísseis e munições para manter a superioridade operacional, sem gastar muito tempo, dinheiro e recursos criando novas plataformas do zero. Inimigos dos Estados Unidos, como a China e a Rússia, provavelmente já buscam neutralizar esses mísseis, bem como outras novas armas lançadas na Operação Fúria Épica até agora.
Mas os Estados Unidos estão sempre um passo à frente, nunca se contentando com o segundo lugar e sempre buscando fortalecer seu arsenal e manter seu status incontestável como a maior força militar que o mundo já conheceu. Agora, você pode aprender mais sobre como a Operação Fúria Épica se desenrolou nesta análise detalhada, que explora como as forças dos Estados Unidos destruíram as defesas do Irã nas primeiras horas do conflito. Como alternativa, veja este vídeo para uma análise detalhada de como a esquadrilha de bombardeiros líder mundial dos Estados Unidos destruiu locais de mísseis e centros de comando iranianos, com eficiência incomparável. E para mais análises perspicazes, estudos estratégicos aprofundados e notícias militares de última hora, não deixe de se inscrever no canal.